Este é um testemunho de um irmão que realmente morreu e voltou para contar sobre isso. Seu espírito saiu de seu corpo, e ele foi para o lugar onde outros se foram, e nunca mais voltaram. Seu pastor é Son Olakunle, superintendente geral do Ministério Evangélico do Alcance Calvário em Jos, Nigéria. Antes que tudo isso acontecesse, o Senhor disse a este pastor que ele lhe daria uma mensagem. Seu pastor tinha recebido um CD contendo alguns testemunhos de pessoas que tinham visto o céu e o inferno. Quando ele levou para uma igreja e tocou, o povo se arrependeu e suas vidas foram mudadas. Ele mesmo já acreditava no céu e no inferno da Bíblia, e conhecia o Senhor. Mas ele viu o poder de mudança de vida desses testemunhos. No entanto, ele queria ter um tal testemunho de sua própria igreja. Então ele orou, e pediu a Deus para lhes dar uma experiência. Seu desejo era que quando isso acontecesse, então todo mundo ouvisse que o que ele pregava era uma mensagem genuína, e não emprestada. Primeiro, uma senhora de sua igreja teve um sonho, no qual ela descobriu a maioria das coisas que ele estava pregando. Mas esse sonho não revelava o que ele estava procurando. Então ele continuou orando. Ele disse: Deus, se verdadeiramente esses testemunhos que ouvimos do lado de fora são reais, eu estou servindo a um Deus vivo que responde à oração, você me responderá. A esposa de James Agbola visitou a casa deste pastor, e eles discutiram onde James estava trabalhando, e sobre um monte de calamidades que estavam enfrentando. Desde que conheceu a Cristo, desviou-se, e já não andava mais pelo caminho reto e estreito. Ele tinha deixado a presença do Senhor, desviou, e saiu para procurar o mundo para desfrutar a loucura do mundo. Sua esposa estava chorando ao pastor sobre isso. Então o pastor disse: a partir de hoje, nós oraremos para trazê-lo de volta, e ele se tornará um filho de Deus. E naquele dia em que eles vieram à casa, o pastor falou com ele pessoalmente e disse: a partir de hoje, você retornará para Deus, e você não pode deixá-lo. E naquele dia, eles deixaram a casa do pastor. Com essa palavra, como o pastor prometeu, ele continuou orando por ele. Ele nunca soube que isso seria o que Deus faria no fim. Como o pastor estava orando para que ele voltasse ao conhecimento da verdade, o Senhor lhe disse: este irmão vai morrer. E ele nunca soube o tipo de morte que ele ia morrer e voltar. Ele nunca soube. O Senhor disse-lhe que devia dar-lhe o Salmo 51, e que ele orasse e continuasse pedindo misericórdia a Deus. Tinha sido muito difícil para o pastor alcançá-lo. Quando ele ligava para James, ele não atendia o telefone. O pastor sofreu muito com ele, como um pastor sofre com as ovelhas. Ele sentiu a dor da esposa que estava chorando, dizendo que sabia que algo estava acontecendo, mas ela não entendeu. O pastor entendeu porque ele é um homem. Naquela primeira manhã, depois que o pastor ouviu falar de Deus, ligou para James às 4h30 da manhã, e surpreendentemente ele respondeu. Quando ele atendeu, o pastor lhe disse: onde quer que você esteja, estique-se para frente, pegue a Bíblia, leia o Salmo 51, e comece a orar por misericórdia de Deus. Não peça nada a ele. Essa foi a última coisa que ele deu a ele, e ele desligou o telefone. Meu nome é James Agbola. Mas originalmente, Agbola Wanse no Islã. Deus convidou a mim e a meus pais do islamismo, para o cristianismo, alguns anos atrás. E os cristãos de Jos, então, nos mostraram o amor. Eles viriam à nossa casa com a palavra de Deus. Eles pregavam para nós. Costumávamos olhar para eles e pensar: ah, que tipo de religião são dessas pessoas? Quem se importa com isso? Quem mostra amor como este? Quem usaria tanto de seu tempo para vir à nossa casa, e ter tempo conosco? A partir daí, nosso zelo, nosso amor, começou a unir-se com eles. Começou a juntar-se, até o dia em que eles nos convidaram para a igreja, e fomos para a igreja. E gradualmente, foi assim que o Senhor prendeu nossas almas. E dei a minha vida a Cristo. Embora, como ouvimos, enfrentemos muitas perseguições de famílias, principalmente as famílias de nosso pai, as famílias de nossa mãe são muçulmanas. Esqueceram-se de nós. Nós nos tornamos como marginais, até hoje. Mas o Senhor está lá para nós. Enquanto falo com vocês hoje, todos os membros da nossa família, de A a Z, eles voltaram a falar conosco. Louvado seja o Senhor. Agora que eu me tornei um cristão quando era um muçulmano, o testemunho que eu quero compartilhar com você, existem muitos deles, mas eu quero falar sobre os 3 grandes importantes.
A primeira, trata-se do reino de Deus. A segunda, é sobre a Conferência Internacional do Reino das Trevas, presidida pelo diabo em pessoa, e quais são seus propósitos e planos para os cristãos. A terceira, é sobre a vida após a morte. Tive uma revelação. Eu ouvi um trompete muito alto. A trombeta soou muito alto, e claro. E antes que eu soubesse, eu vi pessoas desde os 4 ventos da terra indo, fazendo movimentos repetidamente para cima com as mãos. Antes, olhei em volta, vi algo vindo me buscar também. Começamos a nos encontrar no céu. E no momento em que me alcançou, qualquer que fosse o vestuário que eu estivesse usando, ele mudou imediatamente. Tornou-se branco puro. Não havia um único pecado. E era assim que nós estávamos subindo ao céu. Eu podia ver que nós estávamos cantando uma canção, quando estávamos nos movendo no ar, indo para o céu. Nós estávamos cantando, e eu nunca ouvi uma canção tão doce e melodiosa como essa em toda a minha vida. E todos nós estávamos falando em uma língua. Pessoas de todos os lugares, todos estavam falando em uma língua. Todos nós nos tornamos um. Não havia ninguém diferente. Nós todos fomos transformados em um. Como que acabamos de ouvir agora. E foi assim que nos mudamos para o céu. E quando chegamos lá, eu vi um portão muito grande, branco e dourado. Nele estava escrito: Bem-vindo ao reino de Deus. Todo mundo estava muito ansioso. Todos nós reunidos, como pessoas que se reúnem diante de uma igreja, jovens e velhos, tanto homem como mulher. O lugar era muito calmo. Cada um por si. E haviam departamentos. Foi aqui que eu consegui confirmar que tudo o que estava escrito na Bíblia não era histórias. É a profecia, e a palavra de Deus. Comecei a ver na realidade o que estávamos ouvindo, o que tínhamos lido na Bíblia. Eu vi livros, eu vi arquivos, todos na terra, desde o dia que você nasceu, seus arquivos estão escritos no céu. O que você estava fazendo, seja bom ou mal, os anjos estavam ocupados, escrevendo e escrevendo. Então, todos nos reunimos. Eles começaram a chamar os nomes que estavam escritos nos arquivos, um após o outro. Foi lá que eu descobri que no céu, Deus não chama as pessoas pelos nomes que eles têm no mundo, reverendo, bispo, etc. Não, eles te chamam pelo seu nome. Começaram a chamar os nomes. Quando eles chamam os nomes, eles analisam o seu arquivo. Eles abrem o portão, eles pedem para você entrar. Todo mundo estava tremendo por causa desse arquivo. Depois de ter sido arrebatado, seu trabalho deve ser testado. Seu trabalho tem que ser examinado. Sua vida tem que ser examinada antes de prosseguir. Assim, alguns ainda foram desqualificados de lá. Alguns foram dadas permissões para passar. Quando chamaram meu nome, James Agbola, eu rapidamente saltei para a frente. Olharam meu arquivo. Eles olharam para o meu rosto. Eles olharam para o arquivo novamente. Eles olharam para o meu rosto. Eu disse: o que está acontecendo? Eu comecei a implorar e implorar. Eles disseram: ok, entre. Então eles abriram a porta, e eu entrei. Louvado seja o Senhor. Que beleza! A estrada e as ruas eram de ouro puro. Eu nunca vi uma rua e uma estrada como essa na terra. Ouro puro. Não é de admirar que Jesus Cristo tenha dito: eu vou à casa de meu pai para preparar um lugar para você. Eu vi as maravilhas daquele lugar, você sabe, era como se Deus dissesse: deixe a beleza fluir aqui. Janelas de ouro, portas, tudo em ouro puro, tão bonito. Comecei a andar nas ruas de ouro. Eu estava olhando para a esquerda e para a direita contemplando a beleza de lá. Vi flores de diversas cores, à esquerda e à direita acenando. Eu podia ouvir o som de instrumentos tal, que eu nunca ouvi em minha vida. Sons de grandes instrumentos, o som de louvor a Deus. As flores lá, você vai vê-las indo para a esquerda e direita, cantando louvores a Deus. Você podia ver as árvores se movendo. Lá, eu não entendia isso. Não há nada morto no reino de Deus. Tudo no reino de Deus são coisas vivas. Não há nada morto. Tudo que você vai ver lá está se movendo. Se você vê uma montanha, ela pode se mover, pode falar, pode louvar a Deus. Qualquer coisa lá. Eu estava apenas perdido na beleza do que eu estava vendo. Assim que cheguei a um ponto, vi um anjo saindo de um canto. Ele disse: jovem, pare. E eu parei. Ele agora andou perto de mim. Ele olhou para mim e disse: de onde você está vindo? Irmãos, na época em que tive esta revelação, eu tinha quase 40 anos. Agora tenho mais de 40. Ele agora me perguntou: de onde você está vindo?
Eu fiquei diante dele por 1 hora, tentando lembrar de onde eu estava vindo. De onde estou vindo? Eu me perguntava. Depois de mais de 1 hora, em que eu não conseguia dar uma resposta, ele agora me deu uma pista. Ele disse: vocês estão vindo da Terra agora. Você está vindo do mundo agora. O que você pode nos dizer sobre o mundo? Conte-nos algo sobre o mundo. Fiquei por mais 1 hora pensando. Mundo, estou vindo do mundo. Mundo, o que é mundo? Onde está o mundo? Eu disse: Senhor, eu não sei do que você está falando, mas se eu realmente estou vindo do mundo como você diz, eu simplesmente devo ter passado por lá brevemente. Você não consegue dizer. É como se alguém viesse de balde, e fosse para Abuja, e simplesmente passasse por lá. Ele pode te dizer algo sobre isso. Eu disse: eu não posso dizer, porque eu só passei por lá brevemente. Assim que eu disse isso, ele disse: ok, prossiga. Então eu continuei. Eu estava apenas perdido, olhando para a esquerda e para a direita, contemplando toda a beleza que eu nunca esperava ver na minha vida. Enquanto eu procedia, então na minha igreja, na igreja a qual eu já frequentava, o filho do ancião em nossa igreja que eu estava frequentando, por então, é um homem muito bom. Em cada atividade da igreja, você o veria lá. Ele carregava a carga da igreja sobre sua cabeça. Ele carregava todos, os menos privilegiados da igreja em casa. Este homem é um simples servo. No sábado, ele não vai trabalhar. Há momentos em que ele ia para o mercado comprar um saco de arroz, e colocar na parte de trás do seu carro. E agora ele ia para a casa do membro, e ele ia lá, porque ele sabia que eles eram os menos privilegiados. Assim que ele batia na porta e entrava, ele orava com você, ele pedia a seus filhos para trazer a tigela, para obter algumas medidas de arroz para lhes dar, e orava com eles. Havia momentos em que na igreja, quando havia algo necessário para o coro, quando o pastor anunciava de que precisavam de um microfone, ou algo que não estava funcionando bem, antes que o pregador o anunciasse, este homem se levantava e dizia: por favor, deixe este pedido comigo. Eu sei o que posso fazer. Estes trabalhos que vocês estão falando, deixe comigo. Eu prometo que antes do próximo domingo, vocês verão outro aqui. E então vocês virão e verão. Foi assim que o homem foi fiel a Deus. O homem ficou sentado por um tempo. No céu, eu estava apenas andando nas ruas douradas. Agora eu ouvi esse homem chamando meu nome, o nome que ele costumava me chamar quando eu estava na terra. Ele costumava me chamar de James. Ele dizia: James, meu filho. Então eu estava indo, eu acabara de ouvir: James, meu filho. Imediatamente eu ouvi esse nome, eu percebi que ele estava atrás. Antes de olhar para trás, eu sabia quem estava vindo atrás de mim, eu sabia quem era. Então eu vi. Então eu olhei para a direita. Eu vi outro departamento do céu. Estava escrito a palavra paraíso, era aí que as almas dos fiéis falecidos eram mantidos. O homem apenas caminhou em minha direção vindo desse paraíso, vestindo um casaco puro, brilhante, branco e brilhante. E quando ele veio, ele disse: James, você está aqui? Como você está? James, olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para ver, estou confortado. Estou confortado aqui. Foi assim que ele se mostrou para mim. Virando-se para frente, ele dizia: James, olhe para mim. Eu sou bonito. Há paz aqui, não há tristeza aqui, não há doenças aqui, você pode me ver. Ele perguntou. Então eu disse: eu vejo você, Baba. Essa é a maneira que eu costumava responder ali na terra. Então continuei dizendo a ele: eu te vejo, Baba. Vejo você. Então ele disse: James, olhe para mim. James, quero que mande uma mensagem. Prometa-me que você vai entregar a mensagem. Eu disse: Baba, eu vou entregar a sua mensagem. Ele disse: por favor, James, quando você voltar para o mundo, por favor, vá para minha casa. Você verá meus filhos e minha esposa. Por favor, diga a eles que você me viu, que você viu como eu estou reconfortado e tranquilo aqui, que você viu como é agradável e belo este lugar. Diga-lhes para que se agarrem a Jesus Cristo. Diga-lhes para não retroceder. Diga-lhes para não pensar em nada. Eu sei que eles estão sofrendo, eles estão passando por tempos difíceis, mas diga a eles para aguentar, porque eu estou esperando para vê-los aqui um dia. Onde estou? Então ele voltou novamente para o paraíso. Então eu continuei. Enquanto eu continuava, eu estava indo e cheguei a uma sessão. Um anjo veio e disse: Senhor, eu parei agora. Ele disse:
aquele lugar que você está indo, você não pode ir lá agora. Ainda não é tempo para você atravessar para aquele lugar. Você tem que voltar. Eu disse, não. Eu sentei ao lado do rio da vida. Comecei a implorar, por favor, não me deixe voltar. Este lugar é tão bonito, este lugar é tão bom, é tão pacífico. O brilho de lá é mais do que o brilho do sol que temos aqui. Não é quente para o corpo, é muito legal. É apenas tudo como a Bíblia disse. Foi assim que foi. Ele disse que eu tinha que voltar, e eu comecei a implorar que eu não queria voltar. Nesse ponto, ele agora me mostrou algumas coisas. Ele agora estendeu sua mão. No minuto em que estendeu sua mão, vi uma tela muito grande. Então eu vi o mundo. Eu vi alguém carregando algo muito grande e arredondado. Ele carregava esse grande objeto sobre sua cabeça e balançava. Balançava para frente e para trás, como se estivesse prestes a soltá-lo. Eu estava olhando como se aquela coisa caísse. Depois de olhar para ele por um tempo, ele agora me tocou. Quando ele tocou em mim, eu voltei. Eu ainda me vi diante dele. Eu não entendi. Ele me disse que a coisa que eu vi era o mundo. Que o mundo está prestes a chegar a um ponto de colapso. Ele disse, aquela pessoa que está carregando aquela coisa, é um anjo que a está carregando. E ele está cansado de carregá-lo por causa do pecado do mundo. Assim que essa coisa cair de sua cabeça, o fim virá. Antes que essa coisa caia de sua cabeça, ele, Deus, terá que vir e remover os seus da terra, por meio do arrebatamento. Antes do fim que agora vem. Eu disse, ok, mas eu ainda estou pensando, eu não quero voltar, deixe-me ficar aqui, deixe-me ficar. Ele disse, não. Ele estendeu a mão novamente, e a tela apareceu novamente. Eu vi o mundo novamente, assim como o mundo é agora. Eu vi o mundo em total escuridão, completa escuridão. Escuridão séria. Mas as pessoas no mundo não sabiam. Eles não sabiam que estavam na escuridão. Eles ainda estavam indo sobre seus negócios normais, assim como está acontecendo hoje. Todo mundo indo para o seu local de trabalho, os casais estavam se casando, eles estavam fazendo vários tipos de coisas. Agora eu vi nessas trevas, flechas voando dos 4 ventos da terra. Você não sabia de onde vinham as setas, e como essas flechas estavam chegando. Se alguma dessas flechas atingisse alguma pessoa, aquela pessoa simplesmente cairia e morreria. As setas continuavam caindo como chuva, como se a chuva estivesse caindo. Ninguém notava uma seta. Mas as setas continuavam caindo como chuva. E qualquer um que a flecha apenas tocava, instantaneamente caía e morria. Então eu vi agora no meio do povo, que haviam algumas pessoas naquela escuridão que tinham uma pequena estrela em sua cabeça. Mesmo elas, também não sabiam. Onde quer que elas estivessem indo, a estrela estava em sua cabeça indo com elas. Quando elas vinham, a estrela vinha. Quando elas estavam indo, a estrela estava em suas cabeças. Onde quer que elas fossem, a estrela estava indo. Mas elas não sabiam disso. Mas para aqueles poucos que tinham essas estrelas, essas flechas não as tocavam. Quando as flechas vinham pelas costas, uma vez que as flechas viam aquela estrela, elas se desviavam. Se a flecha estava vindo da esquerda, e via aquela estrela em suas cabeças, ela desviava. E eles não sabiam. Depois que eu vi por um tempo, o anjo agora me tocou. Quando eu voltei, eu disse, eu não entendo. Ele disse, que o lugar que eu estava vendo na escuridão total, era o mundo. O mundo está cheio de escuridão. A escuridão tomou conta. Ele me disse que as flechas que eu via voando, da esquerda para a direita em cada esquina, é o espírito da morte que está levando as pessoas para longe em seus milhares e em seus milhões. Ele disse, lá você notou que há algumas pessoas que têm estrelas na cabeça. Eu disse, sim. Ele disse, aqueles que têm estrelas na cabeça, são os filhos de Deus. Eles são os filhos e filhas de Deus. Ele disse que as estrelas que eu estava vendo em suas cabeças, são o selo de proteção que Deus está começando a colocar sobre seus próprios filhos, sobre seus próprios eleitos, para que todo o mal que cai sobre a terra não se aproxime deles e nem os amaldiçoe. Quando ele explicou isso, eu disse, ok, eu disse, mas ainda assim, Deus, eu não quero voltar. Quero ficar aqui. Ainda estou aqui. Ele estendeu a sua mão novamente. Eu agora me vi no mundo com um monte de gente, e agora estavam correndo uma corrida. E a estrada em que estavam correndo era muito áspera, muito áspera. Não era bom em nada. Ambos os homens e mulheres, jovens e velhos estavam correndo para chegar a esse lugar.
E como estavam correndo, muitos caíram pela estrada, se sentaram, e se queixaram. Muitos sentar-se-ão sobre uma rocha, sentar-se-ão para se queixar. Lá, se mantinham correndo, e continuavam correndo. Depois de um tempo, ele bateu em mim novamente. Ele disse: você vê a razão, pela qual você deve ir agora. Você não completou sua corrida. Você deve voltar. Ele chamou meu nome, ele disse: James. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra maneira que possa levar alguém a este reino. Não há outra maneira, nenhuma outra religião. Sou só eu. E por você ter se afastado do meu caminho, você vê o que você vai perder? E seu nome será removido do livro da vida, se você for. Então você deve voltar. Volte para Jus, continue sua corrida. E no final da corrida, se você fizer isso, é aqui que você estará voltando. Depois que ele disse isso, eu chorei. Eu segurei em seus pés. Eu estava gritando, chorando, dizendo que eu não queria voltar. Eu dizia: eu não quero voltar. Deixe-me ficar aqui. Eu amo esse lugar. Eu quero ficar aqui. Enquanto eu estava chorando e implorando, então ele me tocou. E foi assim que eu voltei. E eu voltei à vida. Louve ao Senhor. E foi para isso que Deus me revelou sobre o reino de Deus. E então, a partir desse momento, eu acreditei na Bíblia. Tudo que você lê na Bíblia, é exatamente como é. Não há nada adicional, nada diferente, apenas a verdade. Tudo na Bíblia é exatamente como é. Basta ler e acreditar. Em segundo lugar, depois de um tempo, o Senhor disse: quero mostrar-vos o que está acontecendo no reino das trevas. Prepare-se. Eu não sabia. Então, depois de algum tempo na noite, eu só dormia. Ia como um vento selvagem muito forte, só veio e me pegou para cima. Como ele me escolheu, ele me pegou e me levou voando pelos ares. Ele me levou para uma terra distante, em uma viagem distante através do deserto, através de grandes oceanos. E no ponto em que ele me trouxe para baixo na floresta profunda, eu vi em um portão muito grande que estava escrito: bem-vindo à conferência dos demônios. Eu não sei como eu consegui. O vento me levou lá, e me mantive em um canto. Então sentei-me. Quando me sentei, comecei a ver demônios vindo dos 4 cantos da terra. Eles estavam voando, e eles tinham formas diferentes e tamanhos. Eles estavam voando de todos os ângulos. Enquanto voavam, eles tomavam seu lugar. O lugar estava completamente na escuridão. Mas no meio da escuridão, Deus me deu olhos, e eu pude ver tudo o que estava acontecendo lá dentro. Mas nenhum deles notou minha presença lá. Eu vi assentos de pastores que estavam recebendo poderes do reino das trevas. Eles estavam todos voando, cada um diferente do outro. À medida que eles chegavam, eles estavam tomando a sua posição, muitos deles, com o colar ao redor do pescoço, com o chapéu grande que costumavam usar, com sua maneira de vestir, todos eles se sentaram. O lugar estava em total silêncio. Depois de um tempo, o próprio diabo desceu. Quando ele veio para baixo, eu nunca havia visto alguém tão furioso e muito irritado como o diabo. Ele veio com muita raiva. Havia um assento grande preparado para ele, mas ele não podia sentar. Ele estava subindo e dizendo: o que vocês estão fazendo? Ele estava dirigindo-se às congregações dos demônios e pastores. O que você está fazendo? Você está fazendo alguma coisa? Eu não vejo os produtos do que você está fazendo. Depois de um tempo, um dos demônios se levantou e disse: Mestre, estamos tentando o nosso melhor. Estamos possuindo a igreja. Estamos tomando tudo. Estamos assumindo as atividades da juventude. Nós os entregamos. Damos-lhes novos sistemas. Damos-lhes novas modas. Nós os fazemos sair do caminho de Deus, mestre. Depois que alguém fala, outro se levanta. Eles continuavam dizendo: Mestre, possuímos os músicos gospel da terra. Suas músicas já não têm significado nos reinos espirituais. Nós possuímos sua música gospel para que ela se torne música mundana. Eles vão pensar que estão cantando música gospel, mas é mundano. Nós estamos dando-lhes algumas melodias, algumas peças, alguns passos de dança que não é de Deus, que é dos demônios, para convencê-los. Elas serão cantadas dentro das congregações, e eles dançarão para eles. O diabo se dirigiu a eles. Ele acusou os pastores, os chamados pastores, onde eles estão sentados.
Ele lhes deu poder para fazer maravilhas e milagres. Ele lhes deu vários poderes de várias maneiras com condições. Ele dizia, eles podem pregar qualquer coisa que eles gostam em suas igrejas. Eles podem fazer qualquer programação que gostam em suas igrejas, mas eles não devem falar sobre a salvação. Eles não devem falar sobre o céu. Eles não devem falar nada sobre o arrebatamento da igreja. Mas que pregassem qualquer coisa. Façam o seu chamado do altar. Você pode fazer o seu chamado de altar, chamá-los para a frente, orar por eles, abençoá-los, deixá-los ir. Mas não entre em detalhes sobre o reino de Deus. Não entre em detalhes da salvação de sua alma. Qualquer pastor que vá contra isso, será severamente tratado. Nenhum dos pastores se levantaram para dizer que não. Só recebem ordens. Eles só tomam autoridade. Eles não podem contribuir com nada lá. São apenas os demônios que falam onde o diabo está. Agora, como eles estavam dizendo todas essas coisas onde eu estava sentado, eu não estava feliz em tudo. Um demônio disse algo que me deu um pouco de alegria. Ele disse, mestre, estamos tendo alguns problemas no mundo. O diabo disse, o que é? O demônio disse, mestre, descobrimos que há alguns evangelistas do fim dos tempos, e eles estão apenas aparecendo. Ele disse que há alguns evangelistas dos últimos tempos, e eles estavam apenas aparecendo, e eles estão vestidos com roupas de fogo. Ele disse, mestre, esses evangelistas dos últimos tempos, achamos difícil falar com eles. Quando ele disse isso, eu agora tinha algum alívio. Onde eu estava sentado, eu agora tinha alguma alegria. Ainda assim, o diabo ainda não havia me visto lá. O diabo disse, sim, alguns demônios também. Vou vesti-los com uma peça de fogo, para que eu possa lutar. Eles serão capazes de se levantar e lutar contra os evangelistas dos últimos tempos. O que eu sei, é que tem sido um fracasso desde o início. E eles continuarão a falhar. O fogo sob esse caldeirão continuava a queimar 24 horas. Agora eu via demônios trazendo sangue dos 4 cantos da terra para aquele caldeirão que estava no fogo. O sangue continuava chegando a cada segundo. O diabo estava agora dizendo a eles, que esse caldeirão era o caldeirão dos convênios, que qualquer sangue que entrou naquele caldeirão, era do sangue dos convênios. Era a partir desse caldeirão, que eles levavam e davam aos fabricantes da terra, para aqueles que fabricavam brincos, colares, perfumes corporais, todos estes artigos. O diabo dizia que ele não tinha mais tempo, e que o tempo era curto, muito curto. Então eles deveriam estar em pé, e indo. Eles não tinham tempo para descansar. Eles não tinham tempo para descansar, não haveria mais tempo para dar qualquer chance. Eles deviam seguir os cristãos para amortecê-los e pará-los. O diabo não acredita que exista alguém que ele não possa pegar. Não importa o quão santo e perfeito você seja, ele ainda observa de que ele pode te pegar de alguma maneira. Se você não lutar, ele vai te pegar. Até que o Rei Deus pegue você, eles não dirão, eu perdi este. Ele ainda acredita, de que não há ninguém que ele não vai conseguir pegar. Ele dizia, portanto, possuam todas estas coisas materiais que vocês amam, todas estas coisas mundanas. Irmãos, chegou um momento neste mundo, que mesmo se você comprar vaselina comum, você precisará santificá-lo. Você não sabe o que, onde, ou quem o fabricou. Talvez seja um demônio. Ele dizia, possuam todas essas coisas, para que o óleo que eles estão pulverizando em seu corpo, o óleo que eles estão pulverizando como perfumes, está tirando a glória de Deus deles. E o espírito de luxúria começará a dominá-los. Eles não terão tempo para Deus novamente. Foi aí então, que a partir deste momento que agora que eu sabia, que o diabo disse que ele tinha departamentos diferentes. Ele enviou o departamento musical para ir ao mundo. Ele dizia, finja que está cantando música gospel. Cante música gospel, que no final do dia, estaremos tirando-os da vontade de Deus. Não deixe que eles tenham tempo para ler o livro. Ele nunca chama a Bíblia de Bíblia. Sempre que ele quer chamá-la por um nome, ele diz, o livro. Ele dizia, não deixe que eles tenham tempo para ler o livro. Que haja programas muito bons e interessantes na TV, 24 horas por dia, para que isso ocupe seu tempo. Para que eles não tenham tempo para ler a Bíblia, eles não terão tempo para ir às atividades da igreja. Até lá, estaremos recebendo-os. Nós estamos recebendo eles. Ele estava dizendo todas estas coisas fase por fase.
O diabo agora disse algo que tocou o meu coração. Eu chorei lá onde eu estava sentado. Isto é o que ele estava dizendo. Ele disse: vocês não sabem que foi registrado neste livro, que quando Deus destruiu a terra com o dilúvio, depois de destruí-los, isso machucou a Deus no seu coração. Dói-lhe porque ele havia destruído este mundo, seu próprio trabalho, feito por ele mesmo. Ele disse: agora, se eu, o diabo, puder ser capaz de arrumar no mínimo 95% do povo de Deus para o inferno, eu saberei que isso vai doer a Deus em seu coração, e esse é o nosso fim principal. Ele dizia que esse era o seu objetivo. Se ele não pode conseguir tudo, então ele pode ter sucesso para embalar 95% da criação de Deus para o inferno, e que isso vai gerar muita dor no coração de Deus, e que Deus vai chorar. E que a sua felicidade é ver lágrimas na face de Deus. Esse é o seu principal objetivo. Assim, a partir desta lição, eles deveriam se empenhar em todos os seus esforços. Eles deveriam estar inquietos. Eles deveriam ir perseguir os cristãos, entrar nas igrejas, persegui-los e pará-los. Não lhes dê nenhum espaço para respirar. Ele continuou dizendo: no momento em que você pensar que os perderá, corte-os. Mate eles. Apenas escolha-o. Não espere até que eles vão além do portão. Basta atirá-los. Na menor hipótese, apanhe-os. Estas são todas as coisas que ele estava dizendo. Portanto, cristãos, devemos ter cuidado. Devemos observar o tipo de igreja que estamos indo, o tipo de pastor, ou ministro de Deus. Eles não estão pregando a verdadeira palavra de Deus, uma vez que qualquer pastor não está pregando o arrependimento, não está pregando o reino de Deus, não está pregando a salvação de sua alma. Você deve observar. E Deus nos ajudará no nome de Jesus. Como ele estava dizendo isso, ele agora apoiava, dizendo que eles deveriam ir. Ele aumentaria o seu poder. Ele faria algo a respeito dos evangelistas do fim dos tempos que estão vestidos com fogo. Ele fará algo sobre isso. Haveriam pastores que deveriam ir, reunir muitas congregações, fazer o que quisessem, obter seu dinheiro, conseguir o que quiserem, mas não ousar pregar a salvação. Não se atrever a falar sobre o arrependimento. Não se atrever a dizer-lhes que há algum futuro, ou esperança para eles em algum lugar. A reunião estava chegando perto do fim. Eu não sabia como foi que um dos demônios me notou onde eu estava sentado. Ele disse: olha, alguém está aqui. No momento em que ele disse isso, eu corri para fora do portão. E eu comecei a correr, mas antes que eu pudesse correr, eu não podia escapar do diabo. Antes de dar um passo, eles estavam dando 1000 passos. Então eu gritei: Senhor, ajude-me. Então ele abriu o céu. Eu vi um vento muito poderoso que desceu e me pegou. Quando ele me pegou, me levou para uma terra de serra, e me desembarcou na rocha. Assim que ele pousou na rocha, o vento agora se transformou em uma pessoa idosa. Eu agora olhava para ele e dizia: mas quem é você? Ele disse: eu sou o Espírito Santo. E ele deu um passo. Quando ele deu um passo, então ele desapareceu e subiu novamente. E é assim que desde então, vou dizer-lhe para onde quer que eu vá: cuidado, cristãos, temos que ter muito cuidado. Temos que nos importar com o que vestimos, com o que nós usamos. O que quer que seja que nós compremos no mercado neste tempo, devemos orar sobre o mesmo que seja roupa, devemos nos santificar, e nos cobrirmos com o sangue de Jesus. E as proteções de Deus continuarão a ser sobre nossas vidas no nome de Jesus. No mês passado, precisamente, no final do mês passado, outubro, acabara de descobrir que algo continuava falando comigo de que eu iria morrer. Aquela voz dizia: James, você vai morrer. Ele chamava pelo meu nome. Se eu estivesse andando na calçada, ele dizia: James, você vai morrer. Se eu estivesse andando na rua, eu ouvia: James, você vai morrer. Se eu estivesse parado, se eu estivesse dentro de um táxi, eu ouvia: James, você sabe que vai morrer. Eu pensava: que tipo de piada é essa? Eu pensava que era uma piada. Depois de algum tempo que a coisa continuava vindo, eu comecei a orar. Eu comecei a trabalhar a partir de versículos bíblicos, de que eu sabia que não iria morrer. O Senhor me disse que eu não iria morrer, mas viver. Mas antes disso, louvei a Deus. Depois que eu deixei Jus, quando meu negócio não estava indo bem em Jus, eu decidi mudar para Abuja.
Mas meus familiares estavam aqui, minha esposa e meus filhos. Então eu fui sozinho a Abuja. Na primeira vez em que eu havia chegado lá, eu ainda estava intacto com o Senhor. Eu ainda estava orando, porque quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. As coisas pareciam ainda mais difíceis. Eu ainda estava quente. Mesmo se eu estivesse andando na rua, eu ouvia a voz do Espírito Santo me dizendo: você deve me localizar, você deve fazer algo, você deve me descobrir. E com a graça de Deus, Deus começou a me conectar. Deus começou a me abençoar. E gradualmente, antes que você perceba, eu não sabia que eu já estava retrocedendo. Porque é por isso que mesmo se você for salvo, você tem que continuar correndo. Você tem que segurá-lo rápido. Eu estava capitalizando, de que Deus tinha me levado para o céu. Então, se Jesus Cristo viesse hoje, se eu morrer hoje, eu iria para o céu em linha reta. Louvado seja Deus. Isso foi tudo quando Deus me levou para o céu. Ele me mostrou o paraíso. E ele me disse que meu nome estava no livro da vida. Então o meu nome estava lá. Então, comecei na medida em que eu não podia fazer, de ficar sem ir à igreja. Agora eu cheguei a Abuja, e que em bons 6 meses, 3 meses, eu não iria tocar na Bíblia. Quando eu pegava na Bíblia, estava cheia de poeira. Esta é a Bíblia que agora estava coberta de poeira para todos os lados. De domingo a domingo, eu não sabia nada sobre a igreja. Na medida em que eu comecei a fazer amigos lá, comecei a me relacionar com as meninas. Mas nunca passou pela minha cabeça de que eu já estava saindo da direção. Nunca passou pela minha cabeça de que eu já estava saindo do caminho. Mas agora, eu agradeço a Deus pela esposa que Ele me deu. Cada vez que eu a chamo, ela diz: meu marido, não se esqueça de Deus. Não se esqueça de como você começou. Não seja um pária. Não deixe o diabo se alegrar por você, que você é de todas as pessoas. Ele tenha te levado ao céu, ele te mostrou, você já viu algumas coisas, e no final do dia, agora você cai na mão do diabo. Eu agradeço ao meu Pai no Senhor. Ele sempre me chamava à ordem, embora eu não fosse bom em ouvir. Eu não costumava ligar para ele. Eu podia estar lá por meses. Eu não o chamava. Ele é o único que me chamava, e às vezes dizia: eu só queria ouvir sua voz. Eu só queria orar com você. Ele me chamava e orava comigo, e me abençoava. E às vezes, mesmo quando ele vinha para Jus, ele queria me ver. Eu dizia: como é que está a vida? Eu ainda sou um homem novo. E a propósito, eu não estou doente. Eu realmente não estou doente. Eu diria, talvez esta doença me levaria à morte, mas eu não estou doente. E eu não estou viajando. Você sabe, eu estou levando isso em minha própria sabedoria humana, que enquanto esse pensamento estivesse vindo, mesmo que eu quisesse viajar, eu iria cancelá-lo, porque eu não queria morrer. Eu pensava: como posso morrer agora? Eu amo minha esposa, ela é tão bonita. Meus filhos, eles são tão bonitos. Eu amo eles também. Como posso morrer e deixá-los? Não, não posso morrer. É assim, mas ainda assim a morte continuava me dizendo: você vai morrer. Você vai morrer. E é algo que aconteceu, que enquanto estes pensamentos continuavam chegando, eu estava com tanto medo, que eu não queria compartilhar isso com ninguém. Era como se algo estivesse prendendo minha mente. Nada, não me ocorreu nem por um momento chamar alguém, nem mesmo chamar meu Pai no Senhor, ou até mesmo chamar minha esposa, a quem sempre digo os meus segredos, e dizer: ore comigo, para ver o que está acontecendo. Eu apenas mantinha isto em segredo, porque eu apenas não acreditava de que eu iria morrer. Então eu continuava pensando: será que vou morrer assim mesmo? E assim foi. Então, antes de ir lá, alguns dias antes do final de outubro passado, muito cedo pela manhã ao redor, eu sempre desligava o meu telefone quando estava prestes a dormir, porque eu não queria perturbação. Não queria que nada perturbasse o meu sono. A maior parte do tempo eu desligava o meu telefone, exceto quando eu esquecia. E mesmo que eu esquecesse, a qualquer momento, depois das 10 ou 11 horas, se alguém quisesse ligar, uma vez que o telefone começava a tocar, eu apenas esticava a mão para pegá-lo, apertava o botão de desligar, e o jogava para longe. Mas neste dia específico, eu só fui trabalhar no primeiro dia de novembro. Antes disso, meu pai havia me ligado logo de madrugada, depois de 4 ou 5 horas. Naquele tempo, o meu sono costumava ser muito leve. Ele acabara de me ligar. Curiosamente, antes só ficava tocando,
e tocando, e Deus foi tão gentil, que eu não desliguei. Eu só peguei para ver quem era a pessoa que estava me chamando. Eu vi o pastor Sam Olakuni. Toda vez que ele me ligava, ele dizia: eu agora vou colocá-lo em tal lugar. Ah, eu escolho você para fazer algo. Quando ele me ligou, ele sequer disse um bom dia, como vai? Ele me disse: James, pegue sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Abra em Salmos 51, comece a orar, leia e comece a orar por misericórdia. Continue pedindo misericórdia a Deus, continue pedindo misericórdia a Deus. Imediatamente em que ele disse isso, eu peguei a Bíblia, eu rapidamente abri no Salmos 51. Eu li cerca de 3 vezes. Eu comecei a ter a sensação de que algo estava me dizendo de que eu iria morrer. Talvez Deus o tenha revelado ao homem de Deus. Então eu não brinquei com aquela instrução que ele me deu. Eu comecei a ler, e a orar por misericórdia. Assim, fui trabalhar no primeiro dia e voltei à noite. Quando voltei, comi meu jantar e fui para a cama. Assim que fui para a cama, era como se algo tivesse me tocado. Então eu notei que o meu corpo não levantava, e que o meu espírito havia saído do meu corpo. Eu agora estava separado. Agora eu via o meu corpo no chão, e sem vida. No minuto em que eu vi, eu não consegui olhar para ele 2 vezes. Eu virava o meu rosto para não ver. Eu não queria olhar para ele. Quando virei o meu rosto, imediatamente uma estrada apareceu nas minhas costas. Entrei na estrada. Imediatamente quando meu espírito saiu do corpo, eu não me lembrava de nada sobre este mundo novamente. Se eu tinha uma esposa ou não tinha, se eu tinha filhos ou não, se eu estava sofrendo na terra ou estava gostando dela, eu não me lembrava de nada na terra novamente. Então eu prossegui pela estrada que apareceu diante de mim. Eu comecei a ir. Quando eu estava indo, a única coisa em que eu estava me lembrando, claro, a única coisa que estava vindo à minha memória era a palavra de Deus. Cada palavra que estava na Bíblia, tudo o que ouvimos da Bíblia, tudo o que tinha ouvido do pregador, era o que vinha a mim como uma testemunha. Quando eu estava indo, a palavra então veio: lembrar-te-ás do Senhor teu Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Sede santos porque eu sou santo. Não cometerás adultério, não cometerás fornicação. Cada palavra da palavra de Deus, era o que continuava vindo para mim fresquinha. Quando eu estava indo, eu conheci um monte de gente, muita gente, uma multidão de pessoas. Estávamos todos marchando em uma direção, homem e mulher, jovens e velhos. Estávamos indo. Estavam vindo de todas as direções, mas estávamos indo estávamos indo na mesma direção. E nós íamos, cada homem e mulher por si mesmo. Quando ouvimos: nenhum indivíduo poderá representar você aqui, ninguém poderá estar lá por você, ninguém poderá falar o seu nome. Você estará por sua própria conta. Continuamos. O lugar era totalmente silencioso. Todos continuaram se movendo, mantinham-se em movimento, continuavam se movendo. Então eu gostei do que meu pai acabara de dizer antes. Ele disse: julgamento de separação, julgamento de separação. Continuamos a avançar. E eu podia ver longe. Eu vi agora uma junção, onde a estrada se partia em 2. Inicialmente, a estrada era uma. Todos nós estávamos indo em multidão. Mas nesse ponto, a estrada se dividiu em 2. Nós estávamos indo. A palavra de Deus, os versículos continuavam vindo. Quando chegamos à junção, antes de nos aproximarmos da junção, vi um portão muito estreito, e a estrada interior era estreita. Eu vi outro à esquerda. Tinha um portão muito grande. A estrada era muito ampla e larga. Imediatamente eu já estava consciente disso. A palavra de Deus veio a mim, de que estreito é o caminho que leva ao reino de Deus, e amplo e largo é o caminho que leva ao inferno e à destruição. Então, a partir desse momento eu retornei à visão, e compreendi de que eu era um cristão agora, antes de eu morrer. Então eu deveria entrar no portão estreito, porque a minha Bíblia me dizia de que estreito é o caminho que leva ao reino de Deus. Então eu deveria entrar pela porta estreita, porque era ali que eu pertencia. Então nós estávamos indo. Foi nessa altura que descobri que eu não tinha mais controle sobre minhas 2 pernas novamente. Desde o início, eu não sabia que não era eu quem controlava as minhas pernas. Mas naquela junção, propus em minha mente que eu queria ir para o portão estreito. Mas minhas pernas continuavam indo para o outro portão. E ninguém abria a boca para falar lá. Você apenas ficava raciocinando em sua mente. Eu pensava:
Eu quero ir por este caminho agora, mas minhas pernas continuavam indo para a estrada larga. Eu não podia partir. Eu não conseguia parar. Eu não tinha nenhum controle sobre as minhas pernas. E foi assim que as minhas pernas me arrastaram até o largo caminho, e entrei no portão. Eu os segui. E no entanto, quando entrei, meus olhos ainda olhavam para a estrada estreita, porque logo no começo, eu podia ver ambos os portões. Meus olhos ainda estavam na estrada estreita. Eu acabei de descobrir que eram poucas pessoas que passavam pela estrada estreita. Quantas pessoas você via passando por lá? De vez em quando, você apenas via uma pessoa passando. E assim, nós andávamos em milhares, em multidão. Estávamos apenas indo pela estrada larga. Todos, jovens e velhos, homens e mulheres, brancos e negros, todos. Mas ainda assim pela estrada estreita, de vez em quando, como 1 hora, 2 horas antes, você veria apenas uma pessoa passando. Depois que a pessoa passava, então você poderia esperar por cerca de 2 horas até 3 horas, antes de uma outra pessoa passar. Mas depois de um tempo, as estradas estavam separando, ao ponto de não podermos ver a outra estrada novamente. Mas como estávamos indo, eu descobri agora que a estrada larga ao qual nós estávamos indo, ficava cada vez mais escura. Da mesma maneira, gradualmente mais tarde, eu não via mais a parte dianteira dela. Mas ainda assim, nossas pernas não podiam parar. As pernas continuavam mais rápidas. Na minha frente, comecei a ouvir o grito de pessoas, como se quando estivéssemos aqui, e há pessoas chorando à beira da estrada. Eu ouvi uma série de choros, choro de tormento, pedido de perdão. Alguns estavam dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, meu Deus, eu vou mudar, vou mudar. Alguns estavam dizendo: Jesus, perdoe-me, agora eu acredito. Me dê outra chance. Muitas delas eu podia ouvir o som, jovens e velhos chorando, arrependendo-se em grande tormento, implorando a Jesus Cristo por uma segunda chance, dizendo que agora mudariam. Eles agora acreditavam de que realmente o inferno existe. Agora eles acreditavam de que verdadeiramente todas as coisas que Deus odeia são verdadeiras. Agora eles acreditavam. Eles estavam prontos para se arrependerem. Eles queriam só um segundo, para que eles voltassem e mudassem. Mas Deus dizia a eles de que era tarde demais. Eu estava ouvindo seus gritos seriamente. Quanto mais avançávamos, mais alto ficavam seus choros e lamentos, o que significava de que nós estávamos muito próximos do poço do inferno. Enquanto eu ouvia seus choros, meu corpo tremia, mas ainda as minhas pernas. Eu olhava, e não podia parar isto. Continuamos indo, continuamos, todo mundo em multidões, continuamos. Em um ponto, eu ouvi alguém chamar pelo meu nome. Ele disse: James, pare. Agora parecia que um homem tinha acabado de vir do chão e segurado a minha perna. Agora eu havia parado, e fechei minhas mãos. Eu curvei minha cabeça, como alguém que estivesse diante de um juiz para ser julgado, e a voz agora começou a falar para mim com grande dor. Jesus Cristo falou-me com muita tristeza. Ele não estava feliz. Ele me falava com um coração triste. Ele disse: James, você acha que não pode morrer, ou você acha que é muito jovem para morrer? Olhe para você, mas agora você está morto. Você não está no planeta Terra novamente. Você está morto. Aqui é onde você pertence, é o inferno de fogo. Se eu te levar agora, o teu lugar é o fogo do inferno, porque você tem se desviado do meu caminho. Você virou as costas do meu caminho. E o inferno é onde você pertence. E isso é o inferno para onde você está vindo. Ele disse: James, você está ouvindo o clamor destas pessoas no inferno? Eu disse: sim, Senhor. Ele disse: muitos deles são aqueles que se chamavam cristãos como você, enquanto na terra, eles reivindicavam santidade e justiça. Mas por causa de pequenas coisas, como do tipo, isso não importa, isso não tem nada a ver, é por isso que muitos deles estão aqui no inferno. E eu os ouvia chorar de que agora eles acreditavam. Eles queriam mudar, mas era muito tarde. É tarde demais. Ele dizia: James, quando eu criei o homem à minha imagem e semelhança, e a minha glória estava sobre ele, mas meu inimigo, o diabo, agora adicionou um monte de bagagens, bagagem da glória que eu não dei ao homem, bagagem de brincos, colares, anexos, todos eles. O Senhor dizia: meus olhos não podem vê-los, uma vez que nada seja artificial. Ele então me perguntou: James,
quando eu criei as mulheres, eu lhe fiz com furo nos ouvidos? Eu disse, não. Eu os vi agora com furo em seus ouvidos. Ele disse, James, quando eu criei o homem, em cada parte do seu corpo que era preciso ter buraco, eu não coloquei buraco lá? Eu disse, sim. Ele disse, como é que eles agora começaram a colocar buracos por si mesmos? E uma vez que algo artificial foi adicionado, não importa o que seja, meu rosto não pode olhar para eles. Meu rosto não pode vê-los. Pela minha misericórdia, eu lhe darei uma segunda chance para você ir. Vigiai vosso caminho, e andar diante de mim e ser perfeito. Nesse ponto, ele disse agora que eu deveria voltar, e comecei a voltar. Naquele momento, a mesma coisa que segurava as minhas pernas, agora virou minhas pernas de volta para onde eu tinha vindo. Eu agora comecei o caminho de volta. Eu comecei a voltar. Voltei até chegar onde meu corpo estava deitado sem vida. Eu havia visto lá. No momento em que o vi, virei o rosto de novo. Eu não queria olhar para ele. E a voz disse novamente. Ele disse, James, esse é o seu corpo, entre nele. Eu disse, não. Eu não vou entrar nesse corpo. Eu odeio esse corpo. Porque naquele momento, uma vez que você morre, não há nada como bruxas ou feiticeiros ou qualquer outro inimigo. Há somente uma coisa que lhe parecerá como seu grande inimigo na Terra. Só há uma coisa que lhe parecerá seu pior inimigo na Terra, e esse é o seu corpo, este corpo. Eu vi agora este corpo como meu inimigo. Eu dizia, não. Como você pode me pedir para entrar neste corpo? Isso me fez fazer todas as coisas ruins que fiz na Terra. Isso me enganou. Como você pode me pedir para entrar neste corpo? Eu não vou entrar. Então o Senhor me disse, James, tu morreste, você não está no planeta Terra novamente, e você está em um novo corpo, e este corpo que você está usando, é o corpo imortal, o corpo eterno que irá levá-lo para o inferno de fogo, ou o reino de Deus. Ele dizia, neste corpo que você está de pé, você não poderá receber o perdão. É tarde demais para você receber o perdão neste corpo. Para que você receba meu perdão e minha misericórdia, você terá que entrar naquele corpo novamente. Ainda assim, depois, ele dizia que o inferno era para onde eu iria, e mesmo assim eu ainda me recusava a entrar. Eu dizia, não, eu não vou entrar. Odeio esse corpo, não quero olhar para ele. Não quero vê-lo. E o meu corpo estava lá sem vida e sujo. Eu tenho um exemplo muito bom de como eu via o meu corpo. Você sabe aquela camisa de trabalho do mecânico, aquele uniforme de mecânico que eles usam para trabalhar por mais de 2 anos sem lavar, e embebido de diferentes tipos de óleo de motor que eles usam, se rolam no chão. Eles pegam depois e rasgam, condenam a roupa. Eles pegam a roupa, e jogam dentro da drenagem de esgoto aberto. De repente, alguém chega e diz, pegue aquela roupa, e use-a. Era assim que eu via o meu corpo. Era por isso que eu estava recusando a entrar nele. Eu disse, não. Eu não vou entrar neste corpo, não me empurre para este corpo, não me empurre. É um corpo corruptível, eu não vou entrar, eu não vou entrar. Foi quando ele agora me disse, James, eu estou te dando uma chance, uma segunda chance, eu estou te dando uma segunda chance para você ir e observar o seu caminho, e andar antes a mim e ser perfeito. Ele dizia, se você virar as costas aqui agora, para onde você estará indo, é o inferno de fogo, você estará indo para o fogo do inferno, porque este corpo em que você está de pé, não pode receber o perdão. É muito tarde. Então James, vá. Estou te enviando para testemunhar ao mundo. Diga ao povo, diga a meus servos, diga a quem quer que venha em seu caminho, que minha vinda não é mais em breve, eu estou indo agora. Eu esperei muito tempo, estou indo agora. Diga-lhes que se preparem para minha vinda. Sem santidade, ninguém entrará no meu reino, não importa o que façam. Diga-lhes que andem diante de mim, e sejam perfeitos. Depois de dizer todas essas coisas ele disse, James, eu ordeno a você, entre em seu corpo. Com esse comando, era como se você forçasse alguém a fazer o que ele não quer fazer. Eu agora olhava para aquele corpo no chão, uma coisa inútil. Eu agora ia lentamente me inclinando, ia lentamente me abaixando, eu olhava para o corpo, eu agora caí perto dele, agora eu me abri. Eu me curvei, e entrei no corpo. Assim que eu entrei no corpo voltei à vida. Quando voltei à vida, um suor quente saiu do meu corpo. Meu corpo estava encharcado de suor. Eu não tinha qualquer força em mim. Por completamente em uma semana,
Eu não podia fazer nada, porque eu nem sequer tinha força. Se eu me sentasse por muito tempo, você veria meu corpo tremendo. Se eu ficasse sem comer por muito tempo, você veria o meu corpo tremendo. Até depois de uma semana, antes de começar a reunir as minhas forças. Foi então agora, que eu chamei meu pai no Senhor. Eu disse, meu pai, eu morri, e eu voltei à vida. Eu chorei seriamente, porque havia sido me dada uma segunda chance, e ainda estava me recusando a entrar no corpo. Se não me fosse permitido, eu iria voltar para o fogo do inferno para sempre, e eternamente. O Senhor é tão misericordioso. Então, por favor, o céu é real. O inferno é real. As pessoas estão morrendo em seus milhares e indo para lá. Quando eu voltei, senti como se eu tivesse o poder de fazer o mundo inteiro se voltar para o Senhor, para que todos eles fossem para o céu. Porque eu nem posso desejar que meu pior inimigo na terra vá para aquele lugar, onde eles estão chorando, esperando por uma outra chance de se arrepender, e era tarde demais. E eu agradeço a Deus por meu pai no Senhor. Ele não se desviou da estrada estreita. Deus continuava a vê-lo, e andava com ele no nome de Jesus. Assim, resolvi em princípio viver a minha vida hoje como se não houvesse amanhã. E eu disse a Deus que eu entregaria tudo a Ele. Desde então, nas minhas orações, eu nem peço a Deus nada, nem dinheiro, nem coisas mundanas. Um homem morto pedirá dinheiro a Deus. Um homem morto pedirá carro. Deus disse que se eu entregasse tudo a Ele completamente, eu veria que Ele se importa comigo, que Ele se importaria conosco. Ele sabe do que precisamos, então, Deus nos ama. Deus cuida de nós. Eu nunca vi um amor como este. Portanto, retenhamos a nossa fé nele. Se mantenham firmes em Deus. E porque muitos de nós, muitos cristãos que não acreditam na Bíblia, Deus está trazendo todas essas revelações para que possamos crer. E eu oro para que Deus nos veja através de nós. E em seu reino não faltemos no nome de Jesus. Amém.